Olá. A Comissão de Integração Nacional aprovou uma proposta que permite ao programa Casa Verde Amarela incorporar os custos de empreendimentos habitacionais que são localizados na Amazônia Legal. Esses custos adicionais referem-se, pela proposta, às dificuldades de deslocamentos, transportes, comunicação e logísticas até as áreas ribeirinhas. Nós vamos conhecer mais detalhes do projeto com o autor, deputado Cássio Andrade, do PSB do Pará. Bem-vindo, deputado Cássio. Olá, Regina. Olá a todos os nossos telespectadores. É uma satisfação estar novamente aqui com vocês, tratando de assuntos tão importantes como esse. Com certeza. Deputado, primeiro eu queria que o senhor falasse para a gente quais são as principais dificuldades que os programas habitacionais encontram, porque já mesmo os anteriores tinham dificuldade de levar esse programa para essas áreas, não é isso? Regina, assim, a Amazônia é uma região que envolve 9 estados. Nós temos cerca de 28 milhões de brasileiros que vivem nesta região. Uma região que é sempre matéria a nível mundial, né? Vender a Amazônia é sempre algo, falando do ponto de vista externo, algo fácil de se vender. A Amazônia é palco de vários debates sobre o meio ambiente, mas poucos conhecem a realidade da Amazônia, vivem na Amazônia, ou visitam, conhecem seu território, suas estradas, seus rios, a sua economia local. Então, sempre quando a gente fala de Brasil, a gente tem que entender que existem vários Brasis aqui dentro do nosso país. E a Amazônia é um Brasil diferenciado, né? Quando se fala em construção de habitações na região da Amazônia, você tem que entender e conhecer como é a nossa logística. Aqui, para você, por exemplo, adquirir tijolos, cimentos, para levar até numa cidade ribeirinha da Ilha do Marajó, que é a maior ilha lá do mundo, essa ilha tem 16 municípios, você tem um custo para que aquele tijolo e aquele cimento chegue até aquela ilha. E normalmente também não se tem um quadro técnico para fazer certas construções. Então, um profissional de fora tem que se deslocar até essas localidades. Nessas localidades, esse profissional tem custos, como locação de um imóvel, às vezes, se a cidade tiver, a locação de um carro. Você tem todo um custo que não existe quando você constrói uma casa popular ou uma escola, por exemplo, no estado de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, onde você tem um parque industrial, você tem muitas fábricas ao redor, você tem estradas com boa qualidade. Aqui nós estamos falando de rios, né? E o transporte de rio é muito mais caro, onde até o preço da nossa gasolina, né, é mais caro que o resto do Brasil. Então, quando se fala em construir casas no programa Verde e Amarelo, quando se faz a licitação e a Caixa Econômica fica responsável por tudo isso em todo o Brasil, né, não se considera as dificuldades e as diferenças que existem entre esses estados, entre esses municípios. Então, nosso projeto 378, ele prevê justamente que o governo, ao licitar, ao fazer a verificação dos valores, ele tenha um valor diferenciado para as regiões onde o custo é mais elevado. Então, esse projeto de lei, ele visa corrigir essa distorção que existe no nosso país. Até quando se fala em pobreza, né, a taxa, o percentual de pobres no nosso país, né, se bem que teve a pandemia, a gente não tem esses números atualizados, mas até então, antes da pandemia, nós temos cerca de 25% da nossa população brasileira vivendo abaixo da linha da pobreza. No estado do Pará, esse percentual sobe para 40%. Então, realmente, cada estado vive uma realidade diferente, e a nossa Amazônia é uma região que aí engloba cerca de 28 milhões de habitantes, que tem toda uma diferenciação. Então, esse projeto visa justamente trazer mais justiça na busca desse programa tão importante, né? Porque quando não há essa distinção de valores, desestimula empresas a se instalarem aqui no Pará e concorrerem nos processos licitatórios para a construção dessas casas.
Agora, deputado, o déficit habitacional ele continua alto mesmo em outras regiões, mas o Norte e o Nordeste é onde tem um déficit maior. O senhor tem dados sobre essa demanda habitacional na Amazônia Legal? Bom, só para se ter uma noção, né? Aqui na capital, em Belém, nós temos um déficit habitacional de mais de 30 mil unidades, né? Teria que ser feita urgentemente. Estou falando só da capital do Pará, que há alguns, né, e nós defendemos que é a capital da Amazônia. Eu sei que tem a rivalidade lá com a nossa querida vizinha Manaus, mas é um déficit imenso. Além desse déficit habitacional, também existe um ponto a mais, Regina, é a regularização das terras. Como é uma região onde boa parte das terras ou são de reserva ambientais, ou são terras ainda em conflitos, existe o conflito de terras aqui, às vezes até em debate o que é da União e o que é do Estado, acontece muito, né, de que, além de construir as casas, o Estado tem um custo para regularizar essas terras onde vão ser construídas as casas. Também é um problema adicional. Existem casos onde a prefeitura quer fazer o programa Minha Casa Minha Vida, o antigo Minha Casa Minha Vida, né, o antigo programa Minha Casa Minha Vida, e nesse momento, né, existe uma busca da legalização da terra. Então, a prefeitura tem que primeiro legalizar aquele terreno para depois se inscrever, né, no programa. Então, como estava aqui falando há pouco, esse déficit habitacional hoje na região da Amazônia chega a quase 1 milhão de unidades. Então, é um número muito elevado, aonde nós precisamos vencer as dificuldades da regularização da terra, da construção das casas que tem um valor a mais do que o resto do Brasil, né? E das dificuldades para se acessar essas localidades para construir as casas. Nós estamos falando de cidades como, por exemplo, Afuá. Afuá fica na ilha do Marajó, é uma cidade que não tem ruas, né? Chama até a Veneza do Brasil, né? Uma cidade com muitas dificuldades, né, de saneamento básico, de água, apesar de estar à beira do rio, mas tem dificuldade de água. Mas como é que você vai construir, né, casas populares em Afuá se nem ruas tem em Afuá? E todo o território ao redor da cidade de Afuá é praticamente formado de terras, reservas ambientais. Então, realmente, para se construir uma unidade habitacional em Afuá, é diferente de se construir uma unidade habitacional no resto do Brasil. E numa região, como eu disse há pouco, são 9 estados, cerca de 28 milhões de habitantes, porque esses números devem ser atualizados, e quase 1 milhão de déficits de unidades habitacionais para serem construídas no nosso Brasil. E a gente sabe que essa troca do programa, que era Minha Casa Minha Vida, agora mudou por Casa Verde e Amarela, né, houve todo um atraso do programa, né, que o governo demorou com pandemia, com toda a crise, demorou também para elaborar o projeto e criar os novos critérios. E com isso acabou que o projeto atrasou muito em todo o Brasil. Ainda tem, assim, claro, a gente está buscando soluções, né, Regina, mas ainda tem outros problemas, né? Como o orçamento ele atrasa muito, essas empresas, quando recebem um certo recurso para construir aquela casa, com atraso dos repasses, existe uma defasagem nos valores. E é extremamente regular aqui no Pará, posso falar do Pará, muitas empresas pedem a desistência da licitação. Eles ganham a licitação, recebem a primeira parcela, começam o projeto da construção das casas e existe um atraso do repasse, somado ao custo da Amazônia, custo da construção aqui na Amazônia, e é extremamente regular a desistência de empresas que vencem a licitação. Então, é um outro problema a se vencer. Por exemplo, o residencial Viver em Cristo lá de Tucuruí, né, já está há mais de 10 anos se arrastando por conta dessa dificuldade financeira. Tá certo, deputado. Quando for para outra comissão, a gente acompanha novamente para conversar sobre esse assunto. Muito obrigada por sua participação e esclarecimentos aqui no Palavra Aberta. Muito obrigado, Regina.
Obrigado a todos aí da equipe maravilhosa da TV Câmara. E vamos juntos aí aprovar os bons projetos, fazer a boa política e que Deus abençoe esse país para sair dessa crise econômica e política, né? Um abraço. Eu conversei sobre incentivos do programa habitacional Casa Verde e Amarela para a Amazônia Legal. Foi com o autor do projeto, o deputado Cássio Andrade, do PSB do Pará. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.